Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, sou médico anestesiologista e vou continuar falando sobre cardiopatia na gestante, nesse vídeo falando sobre hipertensão arterial e tromboembolismo. Essa abordagem simples e resumida vai trazer alguns insights relacionando aos riscos relacionados inicialmente à hipertensão, que são o descolamento de placenta, que pode trazer descompensação grave na parte hemodinâmica, grandes riscos de perda fetal e até materna, pode levar a acidente vascular encefálico, na gestante, aumenta o risco de coagulação intravascular disseminada, principalmente quando essa hipertensão na gestação está relacionada com a instalação de pré-eclâmpsia. Em situações de maior gravidade, pode trazer o risco de falência orgânica, principalmente iniciando com falência renal, devido ao grande dano por estresse de cisalhamento no sistema vascular renal. Pode levar à vasoconstrição, principalmente também nos casos de pré-eclâmpsia, levar ao retardo de crescimento, com perda ou risco de perda fetal, prematuridade até o óbito. A hipertensão ela pode ser classificada segundo vários critérios, mas o principal critério utilizado recentemente é se essa hipertensão surge antes ou depois da 21ª semana de gestação, e ainda assim vai ser relacionado ou não a uma hipertensão especificamente da gestação ou não, ou se essa hipertensão está relacionada com o surgimento de pré-eclâmpsia. A hipertensão pode ser crônica, pode ser essencial ou secundária, pode estar relacionada à síndrome do jaleco branco, pode ter o comprometimento associado de outros órgãos e assim sucessivamente. Então, a princípio, essa hipertensão vai ser dividida, em hipertensão a partir ou até a 20ª semana de gestação ou a partir desse período. E se essa hipertensão ela surge antes do término da 20ª semana, ela pode ser considerada uma hipertensão crônica. Se ela ainda é acompanhada de proteinúria, pode ser diagnosticada ou interpretada como uma pré-eclâmpsia superposta a uma hipertensão crônica. Se essa hipertensão surge após a 20ª semana, então é diagnosticada como hipertensão gestacional, e se tiver relacionado ao aumento da proteinúria, também é diagnosticada como pré-eclâmpsia. Então, dessa forma, essa hipertensão vai ser classificada também de acordo com a sua gravidade. Sabemos que as gestantes normalmente cursam com uma pressão até um pouco mais rebaixada do que as pacientes fora do período gestacional, devido à vasodilatação provocada pela progesterona. Ocorre um aumento da frequência cardíaca com a vasodilatação, e o diagnóstico de hipertensão, apesar desses valores diminuídos na gestante, o diagnóstico ele só é confirmado quando a pressão arterial atinge valores superiores a 140 milímetros de mercúrio para pressão arterial sistólica e 90 milímetros de mercúrio de pressão diastólica. Então, valores iguais ou superiores a esses mencionados vão caracterizar a hipertensão na gravidez, e essa pressão arterial deve ser confirmada, deve ser verificada de maneira seriada para haver confirmação. Idealmente, utilizando aparelhos com coluna de mercúrio, que são os mais fidedignos, os que oferecem uma mensuração mais real e isenta de riscos de falso positivo ou negativo, mas na ausência desse recurso, pode ser utilizado outro aparelho validado, testado e verificado de acordo com a calibração ideal. Valores de pressão arterial acima para pressão arterial sistólica igual ou maior que 160 milímetros de mercúrio, ou pressão arterial diastólica igual ou superior a 110 milímetros de mercúrio, são considerados valores bastante elevados, considerado uma pressão arterial severa,
e deve ser realizada a nova mensuração após 15 minutos, tentando manter a gestante mais relaxada e calma, o que se puder, para que seja feita uma mensuração de confiabilidade aumentada. E o tratamento da pressão arterial na paciente gestante passa pela utilização do ácido acetil salicílico, principalmente naquela paciente que tem alguma relação, propensão, alguma suspeita de desenvolvimento ou instalação de pré-eclâmpsia, para que se evite nessas gestantes um dos riscos que acontece, que é o fenômeno tromboembólico. Então, o ácido acetil salicílico pode ser um recurso bastante importante, normalmente utilizado nessas pacientes. A utilização de outras drogas na tentativa de rebaixamento dos valores pressóricos, através do uso ou do labetalol, que é um agente bloqueador beta-adrenérgico, que tem uma ação alfa-adrenérgica também, ou a alfa-metildopa, que é um falso transmissor, que tende a reduzir a pressão arterial pela ocupação dos receptores adrenérgicos de maneira análoga à antagonista desses receptores. O uso da nifedipina também utilizado, também um recurso a ser utilizado nessas pacientes, e nas pacientes mais graves, o uso da nitroglicerina em infusão contínua, com cuidado para não haver uma manutenção muito prolongada, que pode levar à intoxicação pelo cianido, principalmente, aliás, não só na gestante, como também no feto. A hidralazina é uma droga que foi bastante utilizada no passado nas pacientes com maior descompensação, com valores pressóricos muito elevados. Era utilizada em doses em bolos com o objetivo de provocar uma vasodilatação, mas devido a desfechos negativos com maior frequência na utilização dessa droga, ela foi abandonada e hoje é utilizada apenas em situações onde não há resposta adequada, em situações de hipertensão grave, como recurso adicional. Em geral, evita-se a todo custo o uso de drogas que atuem no eixo renina-angiotensina-aldosterona, tanto as drogas inibidoras da enzima conversora, os bloqueadores dos receptores de angiotensina, os inibidores direto da renina, e o atenolol, por serem drogas que tendem a apresentar ou provocar fenômenos teratogênicos e não são, na maioria delas, ainda aceitas ou referendadas com evidência científica de segurança. Algumas delas já com poder comprovado, como as drogas que atuam nesse eixo renina-angiotensina-aldosterona, como prováveis causadoras de alterações teratogênicas. O atenolol também tem esse poder, e o nitroprusiato é usado apenas em casos de extrema dificuldade de controle pressórico, pelo aumento do risco também, como a nitroglicerina, de provocar fenômenos de intoxicação pelo cianeto. O tromboembolismo é outra complicação que pode acontecer nessas gestantes, independente do tipo de cardiopatia que elas possuam. A paciente gestante já é uma paciente que tem um potencial trombogênico aumentado, e quando há associação de outras cardiopatias, esse risco aumenta. Sabemos que tanto o risco de trombose venosa profunda ou de embolia pulmonar acaba aumentando nessas pacientes que têm algumas alterações, tanto metabólicas, hematológicas, quanto alterações cardiovasculares, e é importante que seja controlado esse risco, e que haja o tratamento imediato de situações em que se suspeite ou se comprove, para restabelecimento o mais rápido possível do padrão hemodinâmico e da capacidade de deambular, de ter uma capacidade de manutenção de hábitos normais de vida, para se reduzir os riscos associados a esses fenômenos negativos. Em geral,
a prevenção tanto do tromboembolismo como também da pré-eclâmpsia passa pelo controle de utilização de manutenção de suporte nutricional, inclusive a administração de cálcio, suplemento de cálcio na paciente gestante, pode diminuir o risco dos fenômenos relacionados à pré-eclâmpsia. Mas o tromboembolismo em pacientes que têm grande suspeição, pode ser prevenido com a utilização da heparina de baixo peso molecular, quando ocorre os fenômenos de menor gravidade. Essa é a primeira terapia a ser utilizada, na dose de meia unidade por quilo de peso, e a investigação, que em geral conta nas pacientes não grávidas, com, entre outras coisas, com a utilização do dedímero. Na gestação, o dedímero já é elevado, então é uma variável que oferece pouca confiabilidade na gestante. Mas a utilização da ultrassonografia em situações mais indicadas à utilização de exames de imagem, como a tomografia computadorizada ou ressonância magnética, pode ser feita nessas pacientes, obviamente tentando sempre evitar naquelas pacientes no primeiro trimestre da gestação, principalmente a utilização da tomografia, só utilizando em último caso, e com o máximo de proteção possível do feto, devido ao maior risco de fenômenos teratogênicos também. Sempre na paciente com suspeita de tromboembolismo, então, o exame de imagem associado ao estudo da relação ventilação-perfusão pode mostrar nelas uma possibilidade ou um diagnóstico confirmado ou até estadiamento de gravidade do tromboembolismo pulmonar. A utilização nas pacientes com o diagnóstico confirmado de embolia pulmonar ou de fenômenos tromboembólicos relacionados à circulação periférica, a embolia, o fenômeno tromboembólico de trombose venosa profunda, a utilização nos casos de menor gravidade de heparina de baixo peso molecular, uma unidade por quilo de peso 2 vezes por dia, é o tratamento inicial, sempre objetivando, quando há possibilidade de realização do exame, manter a dosagem de antifator 10 entre 0,6 a 1,2 unidades por mililitro. No caso da embolia maciça, onde há uma necessidade de intervenção mais agressiva, pode ser utilizada a heparina de baixo peso, a heparina não fracionada, principalmente na embolia pulmonar maciça, que traz maior risco de perda funcional e até de perda de vida nas pacientes que apresentem choque devido a esses fenômenos tromboembólicos, principalmente relacionados, obviamente, à embolia pulmonar. Pode ser feita a administração de fibrinolíticos, apesar de sabermos que o risco relacionado à perda fetal é extremamente elevado, mas a utilização do fibrinolítico muitas vezes é a única chance que temos de controlar, de resolver o choque da paciente que apresenta, então, esse fenômeno obstrutivo pela embolia. E após a utilização do fibrinolítico, ainda a manutenção da heparina não fracionada na dose de 18 unidades por quilo por hora é o que se faz normalmente. Nas pacientes que apresentaram ou história de alergia à heparina, ou já apresentaram utilização prolongada de heparina e desenvolveram, ou têm grande chance de terem desenvolvido a trombocitopenia induzida pela heparina, o uso do fondaparinux na dose de 7,5 miligramas por via subcutânea é a droga utilizada como escolha, né, nesses fenômenos. Então, na paciente que se indica o parto vaginal ou a cesariana, a utilização da heparina de baixo peso molecular deve ser interrompida
em tempo hábil, se há a indicação da realização da cesariana, e há possibilidade de interrupção da heparina de baixo peso molecular 24 horas antes, isso deve ser feito. Se por acaso se opta pelo parto normal e essa suspensão foi conseguida, pode ser feito parto normal, mas se há uma vigência de utilização da heparina de baixo peso molecular e ocorre uma indicação imediata de interrupção da gravidez, em geral, a preferência pelo parto cesariana, que oferece melhores condições de hemostasia intraoperatória do que o parto vaginal, que muitas vezes acaba complicando com retenção de restos placentários e a questão da atonia e muitos outros fenômenos desagradáveis, mas deve correr a uma decisão que vai correr por conta da interação entre obstetra e a paciente. Em geral, se escolhe a interrupção da gravidez, a interrupção da heparina de baixo peso molecular deve acontecer 24 horas antes, e a interrupção mais precoce deve ser acompanhada da substituição pela heparina não fracionada, em dose terapêutica, que deve ser suspenso 4 a 6 horas antes do procedimento e deve ser realizado, nesse caso, a dosagem ou do tempo de coagulação ativada, preferencialmente, ou do tempo de tromboplastina parcial ativada. De novo, então, o retorno da heparina deve ser iniciado 6 horas após um parto vaginal ou 12 horas após a cesariana. E após o segundo dia pode ser ou deve ser associada à varfarina, e essa varfarina vai ser mantida de maneira concomitante com a heparina até que se atinja um NR no tempo de atividade de protrombina em torno de 2 a 3 segundos, e aí a interrupção perdão, o NR de 2 a 3, e aí, nesse momento, pode ser interrompida a heparina para manutenção apenas da varfarina. Bom, falamos aqui, então, dos riscos, de maneira resumida, relacionados à hipertensão e fenômenos tromboembólicos na gravidez. Espero que tenham gostado do conteúdo. Muito obrigado.